Gente, vamos falar de eleição. A gente tem algumas informações aí hoje a respeito. O presidente Lula está em São Paulo, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, falou um pouco hoje sobre as alianças, a organização dos palanques regionais. Tem uma preocupação muito grande com o palanque do PT em São Paulo. O Edinho falou sobre isso hoje. A Bruna Barbosa tem informações para a gente. Oi, Bruna, boa noite. Oi, Carol. Boa noite para você, para a Débora e para a Vera. Não só São Paulo, tá? Minas Gerais também. São dois palanques que preocupam o presidente nacional do PT, Edinho Silva. São os dois maiores colégios eleitorais do país que seguem com essas decisões estaduais ainda em aberto. Foi um evento promovido pelo LIDE, o grupo que reúne empresários aqui de São Paulo, liderado por João Dória. O Edinho Silva participou desse almoço com empresários, diz que a prioridade do momento é construir alianças amplas para fortalecer a disputa nos estados. Edinho confirmou diálogos com o MDB, diz que espera ter uma conversa com o presidente nacional do partido, o deputado Baleia Rossi. Uma das intenções dessa aliança, claro, é atrair, de certa forma, eleitores de fora da esquerda. Ele foi questionado sobre o cenário aqui em São Paulo. Edinho disse que tanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto o vice-presidente Geraldo Alckmin só vão ser candidatos se tiverem vontade de disputar. Diz que não existe a hipótese de uma candidatura imposta e ressaltou que o PT respeita as decisões pessoais das principais lideranças. Falando especificamente sobre Fernando Haddad, o presidente do PT reforçou que o ex-prefeito de São Paulo mantém diálogo permanente com Lula e que não há qualquer desgaste na relação entre os dois por conta dessas especulações eleitorais. Zero de chance de ter uma crise entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad. Primeiro, pelo respeito que um tem pelo outro e por tudo que o presidente Lula representa, né, na vida do ministro Fernando Haddad. E ele não nega isso em nenhum momento e nunca negou. Eu espero que antes do final de março a gente possa definir o papel que as nossas principais lideranças vão cumprir no processo eleitoral, que nós tenhamos equacionado os problemas que nós temos nos principais estados brasileiros, que o presidente Lula possa caminhar com muita tranquilidade. Bom, nos bastidores, Haddad não tem negado que não quer ser candidato ao governo de São Paulo. Apurei que na semana passada, inclusive, teve um encontro com marqueteiros e ele disse que não tem essa intenção de concorrer ao governo de São Paulo. Na semana que vem, o presidente Lula viaja para a Índia. Haddad vai também nessa viagem e a expectativa é de que os dois retornem ao Brasil com esse martelo batido, né, essa decisão tomada, até porque o prazo de desincompatibilização está cada vez mais próximo. Carol, Débora e Vera. Obrigada, Bruna. Bom, o Alckmin tem dito aliados que não deseja disputar cargos eletivos em São Paulo, né? Mas há rumores aí nos bastidores de que o presidente Lula poderia oferecer a vice na chapa para um outro partido, para tentar ampliar essa sua aliança aí pela reeleição. O presidente do PSB, o João Campos, partido de Alckmin, defendeu a manutenção dele como companheiro de chapa de Lula para as eleições desse ano, exaltou, entre aspas, grande trabalho do vice-presidente. Vamos ouvir aí essa fala do João Campos. Quem time está ganhando não se mexe. O vice-presidente Alckmin faz um grande trabalho. A gente não precisa fazer um exercício de futurologia de como seria ele vice-presidente, porque ele é hoje e ele já demonstra a sua capacidade. Quando veio o tarifaço, quem foi para a linha de frente ao lado do presidente? Foi Alckmin quem conduziu esse diálogo. Em momentos desafiadores, ele sempre está presente. E é alguém que reúne as condições necessárias. É alguém leal, preparado, honesto, que sabe jogar junto de um time, que conta com a confiança recíproca com o presidente Lula. Então, o nosso partido defende a manutenção do vice-presidente Alckmin na chapa para esse ano. Tá aí, gente, a fala do João Campos nesse momento em que o PT e o presidente dão uma piscadinha para o MDB. Pois é, né? Essa conversa do Edinho, que só vai ser candidato quem tiver vontade, então vai ficar sem candidato, que ninguém tá com muita vontade de encarar essa bucha aí, aquele negócio, vai lá você, vai ter que alguém ser empurrado. Deixa que eu deixo. Vai ser ou vão tirar no Joaquim Pô, sei lá como é que eles vão definir, mas alguém vai ser empurrado para esse BO e ninguém tá afim. O Haddad não está com vontade e o Alckmin está com menos vontade ainda. Questionei se o Lula e o Alckmin já se falaram depois da entrevista ao UOL, na qual o presidente defendeu pela primeira vez que o governador estaria aí, o ex-governador, né, o vice-presidente estaria aí nesse
grupo dos que poderiam ser candidatos em São Paulo. Eles até estiveram juntos em algumas agendas, mas consta que não tiveram tempo para uma conversa a sós. Eles chegaram separadamente numa agenda em Salvador, na agenda em São Paulo, então ainda não tiveram essa conversa a sós. A Simone Tebet, ela mesma disse que conversou com o Lula lá atrás, mas não bateram o martelo. É algo que vai ter de ser feito e não tem mais muito tempo para ficar nesse jogo aí de cerca-lourenço. Alguém vai ter que ser ali instado ou incentivado aí para isso que eles julgam ser um sacrifício. Enfim, a gente sabe que eleição não se ganha antes da hora, mas as pesquisas mostram um favoritismo muito grande do governador Tarcísio de Freitas. Essa questão de tirar o Alckmin da vice é uma escolha muito delicada, porque ele foi colocado nessa posição a despeito de um antagonismo histórico entre ele e o Lula, numa circunstância que muita gente duvidava que fosse possível sair essa aliança, e ele veio para dar a essa chapa do Lula aquela cara de frente ampla para vencer o bolsonarismo. É muito ruim, depois de 4 anos, e 4 anos em que o cara realmente prestou serviços em várias áreas, foi ali importante na negociação do tarifaço, foi um vice ultra leal, você sacá-lo da chapa para colocar o MDB. E aí vai vir a baila, vai vir de volta toda a história do Temer com a Dilma, coisa se foi golpe, se não foi golpe. Eu acho que você contrata uma crise com o PSB, que é um dos poucos partidos garantidos, que tem tudo bem, é bem menor que o MDB, mas alguém tem alguma garantia que o MDB vai ser leal ao Lula em todos os estados? Muito pelo contrário. Justamente em São Paulo, que é um dos mais importantes, é um partido que deve dar muito trabalho e deve ir, pode ser que vá com o candidato apoiado pela direita. Eu acho muito mais fácil o Alckmin dizer não ao presidente Lula do que o Haddad, né? Uma situação como essa, numa eventual pressão. Não é muito a cara dele dizer um não, assim, né? Mas ele pode falar, olha, presidente Lula, veja bem, eu não gostaria, mas se o senhor quiser... E aí eu acho que o Lula não vai impor nada a ele, né? Fica ali uma situação em que todo mundo pisa em ovos. Eles não têm essa super intimidade, se dão bem, conseguiram construir uma relação de confiança, apesar do passado, né, em que foram opositores, chegaram a disputar uma eleição um contra o outro em 2006 e tal, mas não é uma dupla que tem uma ultra intimidade. E o Lula também não tem essa ascendência toda sobre ele que tem sobre o próprio PT e o Haddad e etc. Então, é mais fácil, de fato, comissionar o Haddad para esse trabalho, com ali um aceno de que no futuro ele vai ser recompensado, caso o Lula seja reeleito, etc, etc. Né? Bom, segundo informações aqui do Lauro Jardim, Jornal o Globo, João Campos vai a Brasília amanhã para conversar com o presidente Lula e com certeza esse será um dos principais assuntos. Lula e Alckmin estão aqui em São Paulo, vieram para fazer aí uma série de agendas com vários outros ministros, a nossa reportagem está acompanhando e está tentando arrancar alguma coisa deles em relação a isso. Daqui a pouquinho a nossa reportagem traz mais detalhes, mas hoje pela manhã, Lula, Alckmin, ministros participaram de um evento no Butantã, o lançamento da campanha de vacinação contra a dengue. E chamou a atenção a não participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele não foi ao evento, mesmo tendo coisas positivas para anunciar. Um investimento de quase 2 bilhões, né, na modernização das fábricas do Instituto Butantan. Ele foi representado pelo secretário estadual de saúde, Eleusio Paiva, e não explicou a sua ausência. Mas, ao que parece, ele não quis participar de um evento com o presidente Lula. A última vez que eles estiveram juntos num evento foi, salvo engano meu, naquele lançamento do canal de notícias do SBT. E isso repercutiu pessimamente nos bolsonaristas, que atacaram o governador de São Paulo fortemente. Ele foi obrigado a fazer novas declarações de apoio ao Flávio Bolsonaro, porque ele conversou ali num tom mais descontraído com o presidente Lula. Então, talvez, realmente, ele tenha evitado esse encontro neste momento em que ele vem ali fazendo reiteradas manifestações de que não será candidato à presidência e que, portanto, vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Acho que ele está um pouco recolhido e não quer novos curtos circuitos com os bolsonaristas
por conta do cenário nacional.